Bom dia, mais uma quarta-feira, uma saudação mercurial para você que nos acompanha. Estamos aqui agora com mais um Dedo de Prosa, o nosso bate-papo semanal, mercurial, da ABAB, a Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos. E hoje nós vamos ter a presença de uma pessoa particularmente querida para mim, que é a Regina Rapati. E vamos chamar a Regina, que ela já está aqui. Um frio na boca imenso. Aliás, eu estou todas as vezes que eu vou conversar com alguma pessoa. Sim. E como disse a Regina antes da gente conectar, não eu, mas o Cristo em mim, Rê. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Você está bem? Bem, quero agradecer a Babi, quero te dar um abraço. E por onde começamos? Bom, eu vou dizer que eu vou começar pelos seus pés. Eu ia perguntar se você está com sapato hoje ou não, mas essa é uma piadinha de bastidores que depois a Regina pode explicar para você. Mas hoje a gente está conversando com uma pessoa que fala muito, e eu olho para baixo porque eu faço as anotações, tá, gente? Que os pés levam para onde nós devemos estar. E faz um ano que os pés da Regina a levaram para Portugal. Então, hoje, além de apresentar a Regina, nós estamos celebrando um ano dessa mudança dela, uma mudança significativa. E nessa trajetória, nós nos encontramos no Centro Paulo, fazendo a formação de aconselhadores biográficos, e a Rê hoje vai contar um pouquinho desses passos pelos quais os pezinhos dela foram traçando, não é isso? E tudo começou com o livro da Gudrun chegando nas suas mãos. Sim, sim. Então, já que você falou em pés em Portugal, então vou falar brevemente que a primeira vez que eu estive em Portugal foi antes de fazer o Caminho de Santiago. Né? Tá. Os meus pés me levaram até lá. E antes de começar o caminho, eu sou devota de Santo Antônio, passei em Portugal, só fui onde Santo Antônio nasceu e fui fazer o caminho. E estou aqui de volta nesse lugar que eu estou muito feliz de estar, né? E aqui também já me conectei com uma comunidade né, da antroposofia. E aí, o livro da Gudrun, então chega pelas mãos, né? Essa coisa da gente poder confiar nos nossos membros também. A história, Sil, como aconselhadora... Bom, eu tinha uma carreira executiva, né? Até os 37 anos, até 2006... Eu sou administradora de empresas, trabalhei em empresas, e em 2006 foi um ano que tudo mudou na minha vida, assim. E uma coisa central foi uma doença que a minha mãe teve. Eu era bem a filhinha da mamãe, protegida, assim, a caçula. A caçula. E aí essa doença foi muito rara, né? Minha mãe ferveu em bolhas, uma alergia medicamentosa. E aí, bem nessa época, eu fui demitida do Citibank, ouvindo que eu era humana demais para trabalhar num banco. Vamos agradecer quem falou isso. Vamos agradecer, né? Não foi fácil ouvir. Não foi fácil ouvir, é verdade, é verdade. E era uma época de muita transição na minha vida. E aí, workaholic, eu não sabia o que fazer sem trabalhar. Eu nunca tinha sido assim, mandada embora, né? E eu lembro que isso foi em setembro, a minha mãe tinha falecido em julho, eu estava às vésperas do meu primeiro casamento, e eu fui para casa da minha mãe, e aí eu encontrei essa história, bom, não sei que todo mundo já conhece, mas eu encontrei os diários da minha mãe, as anotações, os cadernos, as fotos, e como a minha irmã estava cuidando do meu casamento, eu tive um impulso ali, primeiro, de que eu conhecia aquela mulher, abri os diários, abri as agendas, ter a chance de ler. A primeira gratidão foi, eu conheci a minha mãe. Ela não era uma estranha. E a segunda foi, eu achei um livrinho que ela fez para mim e para minha irmã. E eu fiquei vendo da minha irmã e decidi fazer O Irmã da Noiva, era o livro. Falei, vou fazer um livro. Tirei isso, eu precisava me ocupar.
Bom, e dali eu saí e comecei a pensar em fazer um livro, fiz um livro, criei uma editora, né? Eu brinco que eu fui a noiva com mais olheiras, porque não dormi mais depois. E fazendo esse livro para minha irmã, eu descobri que dava trabalho, que precisava, podia ser humana demais, precisava de processo, precisava de gestão, e fundei a editora Biografias e Profecias. A editora, por que profecias? Porque as histórias de vivos, elas estão em aberto, final, né? A gente está fazendo hoje o passo do futuro. A história vai sendo E aí, escrita conforme a gente caminha. como é que termina a biografia de quem está vivo, né? E aí eu escrevi, né, profetizei coisas para minha irmã, e o meu desejo enorme ali foi que as pessoas em vida, que assim, sua mãe pode morrer, mas você conhece a história dela. A gente conhecia as pessoas, as histórias das pessoas que estão ao redor. E aí comecei, aí abri a editora, falei, isso dá trabalho, fiz um protótipo, aí já arranjei o primeiro cliente e foi. E aí, fazendo isso, aconteceu uma coisa interessante. Eu não pude ir, eu estava fazendo edição de arte no Senac para fazer os livros e apareceu um curso de memória. E eu lembro que eu pedi para o meu primeiro marido para ele ir fazer o curso para mim, anotar tudo. Depois me E ele conta, né? foi. É. E quando ele voltou, aí foram semanas, né? Quando ele voltou, ele chegou em casa um dia, assim, na última aula, e falou assim: Olha, eu ganhei esse livro, acho que tem a ver com o seu trabalho. E era o livro da Gudrun. E então eu cheguei nessa coisa da biografia, primeiro só ouvindo as histórias. Né? E eu percebi a magia que era aquilo, porque as pessoas falavam: depois que eu conto, eu me sinto melhor. Os clientes ligavam, falavam: depois que você entrevistou meu pai, ele chegou em casa diferente. Depois, assim, meu pai beijou minha mãe, não beijava fazia anos. E aí, se eu sabia, eu percebia que algo acontecia no compartilhar das histórias. E quando o livro da Gudrun chegou para mim, vieram duas coisas. Um, eu não estava maluca, né? Tinha uma médica falando que aquilo era verdade. E segundo, intuitivamente as questões, né, que eu trazia eram aderentes a esse processo. Acho importante, você mencionou, né? A Gudrun, para quem não conhece, a Gudrun Buchard é uma das pessoas que trouxe a antroposofia para o Brasil, é uma das pessoas, junto com Bernard Livgood, que estruturou esse trabalho do aconselhamento biográfico, e ela é uma médica e está aí ainda, bom, na ativa, né, com 90 e tantos anos. Super ativa. Ela é uma inspiração para todos nós. Agora, do livro, e isso vai para a comunidade da Associação de Aconselhadores Biográficos. A Regina, antes de entrar na formação, com o livro de Gudrun em mãos, ela participou de uma assembleia. Regina, conte para a gente essa entrada. E aí, assim, né, administradora de empresa, assim, cabeção, racional, eu fui, eu antes de sair fazendo biográfico, eu queria entender bem como é que era isso, uma formação de 4 anos, como é que funcionava. A Artemisia estava em transição, eu não cheguei a fazer um biográfico na Artemisia, mas primeiro fui fazer um biográfico no Matutu, conheci 2 colegas queridos lá, Nair e o Luiz Henrique, e vivenciei a experiência. Essa foi a primeira coisa. Depois de fazer um biográfico, e foi incrível, né? Como foi tocante. Depois eu fui... um parênteses, o doutor Ronaldo, depois que eu tive o livro, e aí eu fui fundar oficialmente a editora na Casa das Rosas, fiz um evento de lançamento, eu chamei o doutor Ronaldo para participar de uma roda de conversa, então eu já conheci o Ronaldo. Mas antes de tomar a decisão, eu queria ver que tribo era essa. Era uma coisa muito desconhecida para mim. E aí eu fui na associação, numa reunião da associação, na Sociedade Antroposófica. Aí cheguei, aquele prédio lindo, e aí quando eu entro, a Gudrun está falando, e aí vem essas coisas que a gente vai aprendendo no curso. Eu lembro de eu me emocionar profundamente de ver a Gudrun, e da sensação claríssima de que era ali que eu tinha que estar. Acho que foi a primeira vez. No caminho de Santiago eu tive vivências importantes, mas ali
quando eu vi a Gudrun, eu falei, é aqui, eu cheguei em algum lugar. Sabia que eu tinha chegado em algum lugar. Bom, e aí eu encontrei, eu lembro da Márcia, Della Negra, uma figura assim que me impactou muito. E as outras mulheres, e o público que estava ali, eu olhava e falava assim, tem uma vibração muito boa. Eu me identifiquei, e aí agora eu tô vendo a gente com os cabelinhos brancos, né? Eu olhava aquelas mulheres, mas elas tinham vida, né? Eram mulheres que não pintavam o cabelo, mas elas tinham uma beleza, uma vida. E aí eu entendi, e vendo a fala da Gudrun, né, da importância do espaço que o aconselhador biográfico abre, né, que antes as pessoas tinham os confessionários e que hoje elas têm outros espaços, aí eu já fui para a formação, assim, e eu acho que eu fui de um jeito muito diferente, foi muito bom ter ido, né? E você se auto-intitula uma soul writer, né? Soul Writer. Uma escritora de almas. Você pode trançar para a gente esse seu caminho, né? Através, porque você também foi fazer o jornalismo literário, né? Uhum. E dentro desse teu processo de conexão com as histórias, de ouvir, de escrevê-las, de fazer a formação, tem um papel que ontem à noite me deu esse insight. Você é uma das poucas que, ao mesmo tempo, é biógrafa e biográfica. E aconselhadora. E aconselhadora biográfica, porque as pessoas confundem um pouco pelo fato da palavra biógrafa e biográfica soar a mesma coisa, mas são papéis distintos. E dentro do processo do aconselhamento biográfico, você disse uma coisa muito interessante, que tendo se formado como administradora de empresas, depois jornalismo literário, quer dizer, essa sua trajetória profissional, que o aconselhamento biográfico é aquele que hoje envolve tudo isso e dá sustentação. Uhum. Então, eu só não fui primeiro para antroposofia, porque eu estava entrando no jornalismo literário. Então, quando eu decidi escrever as histórias de vida, eu queria escrever bonito, porque para mim aquilo tinha um valor. E aí eu achava que a expressão ghostwriter, fantasma, que fantasma, eu quero me encontrar com o outro. Eu quero contar, eu quero dar a voz ao outro, dar a palavra, ajudar o outro a escolher as palavras. Então, quando eu escolhi ser biógrafa, e aí eu me tornei uma biógrafa, a ideia era muito mais do encontro e de um registro perene, então, que a palavra escrita, a biografia escrita, quando nenhuma de nós estiver aqui, os livros estarão, né? Então, o soul writer me vem de uma coisa assim, de assumir que eu estou com o outro, que fui eu que escrevi junto com o outro, né? Então, essa é uma coisa. E o papel do biógrafo é diferente, porque o aconselhador biográfico, ele recebe uma história e ele apresenta para o cliente. É só para o cliente. Aquele material é do cliente, né? É um material que a gente prepara com amor, com conhecimento, com amor e apresenta para o outro. A biografia, você faz, colhe aquela história e apresenta para o mundo. A Odile me ajudou a perceber isso, foi muito legal, né, quando ela traz essa visão. E é verdade. Então, mas ambos requerem uma responsabilidade muito grande, né? Porque quando o outro vê a palavra escrita, aquilo tem uma força. O impacto, né? É diferente. A palavra, se a gente for pegar no dicionário, né? Ela é escrita, ela falada, ela lida, cada uma dessas formas, ela causa um impacto na pessoa, em quem a está recebendo, né? Por isso, tanto cuidado, e a Regina é uma pessoa que tem um cuidado com a palavra. Eu aprendo muito com ela, porque às vezes eu não tenho todo esse cuidado, mas a Regina é uma pessoa que tem um cuidado muito grande com a palavra, ainda mais associado com a biografia. Uma outra coisa que ela fala bastante é confie na biografia.
Uhum. A biografia individual tem um material muito forte, né, e muito poderoso para o processo de transformação que cada um de nós deseja. E como você alia, porque eu sei que alguns dos livros que você chegou a produzir eram voltados ao mundo corporativo, às histórias biográficas de empresas, como você traz esse trabalho também para o mundo corporativo? Você tem... Então, nos dois processos, tanto quanto no processo biográfico, quanto no processo de aconselhamento biográfico, vem a pergunta da intenção, né? O que a pessoa busca com aquele projeto? E aí, nesse momento dessa resposta, Sil, muitas coisas se alinham, né? Então, nos projetos por exemplo, no corporativo, quando a pessoa... Eu digo assim, o aconselhamento biográfico transformou em diferencial as minhas duas profissões, de gestora e consultora, eu tenho uma formação em consultoria, e a questão da escrita, né? E aí, quando a gente usa a palavra, a visão biográfica no livro, o que eu quero dizer, uma coisa importante para dizer, eu vou chegar na tua pergunta, é que aquilo que a gente escreve tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, a intenção com que você deixa um texto escrito e o que ele vai gerar no leitor é uma preocupação. No aconselhamento biográfico também, assim, o compromisso do cliente com seu autodesenvolvimento é importante também a gente entender qual que é a intenção que ele está fazendo aquele processo. A gente não quer que seja mais um processo, né? E no corporativo, tem uma coisa nessa responsabilidade que é o seguinte. A gente hoje está fazendo muito storytelling, tem que produzir muito conteúdo, muito conteúdo. E como é que eu saio produzindo conteúdos legítimos e genuínos, né? Conhecendo a história da empresa e conhecendo a história de quem está dentro da empresa. Então, nos processos corporativos, às vezes, eu já tive um case muito legal de ter levado uma manhã, trabalhado um biográfico com uma equipe. Primeiro eles entenderam, assim, eles se situaram um pouquinho na biografia deles. Depois, eles se situaram na biografia da empresa, né? E depois eles começaram a perceber que todo mundo com quem eles se relacionam tem uma biografia dentro do negócio. E aí, a escrita, entram as técnicas de escrita, você começa a gerar storytelling ou conteúdos para mídias digitais com muito mais calor. Então, eu atendi uma pessoa hoje que estava com essa questão. Você enxerga o outro diferente e percebe a história de um jeito diferente. Eu acho que a questão de humanizar, porque quando a gente fala assim do mundo corporativo, de maneira geral, nós temos uma imagem muito fria desse ambiente, esquecendo que esse ambiente, ainda que tenha uma estrutura física de ferro, concreto, são pessoas que trazem calor para aquele ambiente, são pessoas que fazem aquilo funcionar, gerir, andar, e são as pessoas que constroem a história daquele nome que está por trás, né? Ou que tem a sustentação dessa estrutura física e assim por diante. Às vezes parece que a gente não tem muito essa dimensão, a gente vai se distanciando disso. E esse processo busca reunir, conter tudo dentro desse valor e desse significado. Uhum. E trazer isso para as pessoas. Falando em mundo corporativo, ontem eu estava conversando com um cliente que há um tempo a gente fez um projeto juntos, lá de São José dos Campos, e ele estava falando para mim o quanto, ele falou assim, que numa reunião antes ele não conseguia ver todos os rostos, é um líder, né? E agora no Zoom ele consegue ver todos os rostos de uma vez, e ele percebe como as pessoas estão sendo impactadas de uma forma diferente. E aí então, por exemplo, como é que a biografia no universo corporativo ajuda? A conversa que a gente teve foi, dentro da biografia de cada um está sendo chamado e se defrontando com a realidade que construiu. Sim. Então, e aí ele está mudando o olhar para a equipe, né? Assim,
porque cada um está reagindo diferente. Mas a conversa que a gente teve ontem, que ampliou um pouquinho o olhar, foi ali tem, não era 7 engenheiros, são 7 biografias diferentes numa sala, né? E agora, mais do que nunca, essas vidas estão integradas ao trabalho no momento que a gente está passando, por exemplo, Sim. né? Então as coisas se aproximam, elas se dialogam. tangenciam, Elas dialogam. dialogam. E é o que a gente estava conversando ontem também, acho que a partir dessa reunião, ou com essa pessoa que você conversou, sobre aonde ou de que forma o processo do aconselhamento biográfico contribui nesse momento. A possibilidade dessa reorganização, né, desse observar da minha história, o que eu construí e quais são os elementos que eu possuo internos para lidar com essa situação que ela veio, né, a reboque para todos nós. E você também usou uma palavra antes, transdisciplinaridade, foi isso? Foi. Desse valor que o biográfico tem. Agora compartilha isso com todo mundo. Que eu achei tão lindo. Então, ontem eu estava conversando com um engenheirão, assim, do ITA, né? Engenheiro, assim. O que eu acho lindo no biográfico, assim, que eu gostaria que as pessoas conhecessem, é que, bom, a antroposofia é uma ciência espiritual, né? E tem uma forma de observar o que é sublime, né? E no aconselhamento biográfico a gente tem uma metodologia, uma ordem de observar essas leis biográficas, essas influências. A gente tem um processo muito claro. E esse processo encontra a cada hora uma individualidade, então ele tem efeitos diferentes. Mas o aconselhamento biográfico, às vezes uma pessoa está há 20 anos na terapia e aquilo é importante para ela, e quando ela faz o processo de aconselhamento biográfico, ela percebe a questão na qual ela roda em círculos de um ângulo diferente. E aquilo se soma. Ou ontem também estava conversando com uma cliente, né, do homeopata, assim, como um processo pode apoiar o outro. Ou ainda uma pessoa que faz o aconselhamento biográfico e quando ela se depara com o próprio panorama, ela diz, neste ponto eu preciso de ajuda. E aí ela decide para a terapia, né? Ou quando ela compreende por que ela entrou em determinadas situações. Então, o que eu vejo é que o aconselhamento biográfico é uma grande base e é um conhecimento vivo, né? Assim como a antroposofia, a gente estuda, estuda, estuda e continua estudando. Sim. E cada vez que se debruça, aquilo tem um sentido. A nossa vida também. Então, quando a gente passa... E a outra coisa importante, eu acho que é um diferencial, nós, aconselhadores biográficos, passamos, no mínimo, 4 anos trabalhando sobre a nossa própria biografia para compreender a biografia do outro sem perder o nosso lugar, sem perder o nosso centro, né? Então, é um processo, Sil, como eu venho da área corporativa, como ele dialoga com todas as áreas. Sim. Né? E na escrita, eu não imagino ser um biógrafo sem conhecer as leis biográficas e entender de que idade eu estou escrevendo e de que idade sobre qual idade eu estou escrevendo. Né? Então, esse é um... Eu ouvi numa dessas lives essa semana, a pessoa colocou uma frase tipo... desfazendo a sua própria história, desconstruindo. Utilizou uma palavra que me deixou relativamente chocada no momento. E eu escrevi ali nos comentários, eu falei, como assim desconstruir a minha história, sendo que a nossa biografia é o valor, é o material, primeiro que é o nosso DNA, digamos assim, né? A nossa digital. E eu escrevi, eu falei, como assim desconstruir a minha biografia? Olhar para a nossa biografia, trazer um outro olhar para a nossa biografia, não significa que eu desconstrua, porque os fatos que aconteceram, estão marcados, mas eu tenho a possibilidade de olhar para esses fatos de uma outra maneira e com um distanciamento. Então, esse carinho, esse zelo, essa relevância e utilizar esse material para os próximos passos, né, para ver onde os pés
vão me levar, é fundamental para esse processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, que só termina quando a história acaba, como você falou, né? A gente trabalhamos com histórias de pessoas que estão contando a sua história e estão ainda fazendo a sua própria história. E se o desconstruir é o seguinte, eu não sei, a gente precisa integrar a nossa vida, a nossa biografia. Então, a gente estava falando, às vezes a gente tem um impulso de fazer algo na vida que não fala com a nossa biografia. Então, conhecer a nossa biografia é conhecer o que a vida nos pede. E aí, aprender a responder, a caminhar do melhor jeito possível com o que a vida nos pede. Com o que a vida pede para a sua individualidade ou para a minha. Né? Quantas coisas você quer e não consegue? E quantas coisas... Então, o que eu preciso, né? Melhor do que eu quero, o que eu preciso. E eu acho que é isso. Então, a gente integra. E a coisa linda, porque tem uma hora que, assim, a gente chora, sofre, dói se deparar com a biografia. Como E tem uma hora que como chora. E tem uma hora que a gente se endireita, arruma a espinha e começa a olhar para o futuro. Ok, essa é a história que eu tenho. O que eu posso fazer? O que eu quero e o que eu posso fazer a partir daqui? Isso. Então a gente entra na nossa história de um jeito diferente. Eu acho que talvez quando a pessoa usou a palavra desconstrução, eu gosto da palavra integração. Integração, sem dúvida. Talvez por nós estarmos num momento em que essa palavra seja uma dessas palavras da moda, digamos, né? Sem querer entrar no mérito da questão, mas desconstruir muitas vezes para mim passa por uma ideia de que você precisa tirar tudo, né? Mas o olhar e a integração, ela é mais rica. Eu vou aproveitar aqui essa pausinha, Rê, porque tem alguns comentários aqui para você. Um é da Sandra Canale, que ela traz mulheres que não pintavam o cabelo, mas que tinham beleza e vida. Foi ótimo isso, bem por aí, sempre o primeiro impacto. A Regina passou pela minha transição para os cabelos brancos e a gente sabe o que acontece, principalmente quando é mulher deixando o cabelo branco, né? É um uau! E hoje perceber a força que tem isso, a integridade, a inteireza que tem. Viver a idade que eu tenho. Meu Deus, que liberdade. Viver a idade que eu tenho. Viver a idade que eu tenho. E aqui quem escreveu... essa irmã, que conhecer o que a vida nos pede, eis o grande desafio, né? Fica a dica, Ana. Fica a dica para todos nós, né, Regina? Porque não é um processo de futurologia. Integrar o passado neste presente, neste momento, é uma questão de direcionamento apenas. Se antes, num determinado etapa da nossa vida, né, falando das curvas biográficas, né, de 0 a 21, a gente vai recebendo para se alimentar, mas passamos a ter uma idade, uma maturidade, e graças a Deus estamos chegando nesse momento, estamos vivendo esse momento, em que nós podemos olhar com distanciamento para tudo isso e falar assim, quem eu sou e o que eu ainda quero fazer. E tem mais um comentário aqui da Rose, a linda, fofa. Aprender com a biografia nos dá força para continuar em frente com sabedoria. Uhum. E uma coisa que linda, um beijo, eu vi o Guilherme também, que está aqui, a Negro mandou um beijo. Uma coisa que eu gosto das histórias, e aí eu sei que a gente está chegando ao fim, mas eu trabalho muito com os contos da Clarissa Pinkola Esté com a biografia. Ela corre então, conto com de fadas, a Rê corre com os lobos. Eu corro com os lobos. E a Clarissa Pinkola Esté, quando a gente vai arejando a nossa história, eu adoro uma expressão que ela diz, ser velha enquanto jovem e jovem enquanto velha. Né? E, olha, você está fazendo os trabalhos em Portugal e online, é isso? A gente tem mais uns minutinhos que dá para encerrar com como entramos em contato com você, né? Bom, eu estou fazendo os trabalhos em Portugal, tanto o corporativo quanto o biográfico. Faço online, estou atendendo muita gente do Brasil. Tenho as janelas de conversa, que são os contos femininos e a biografia humana.
e as oficinas de escrita de memórias. Então, no meu Instagram, que quem está aqui acho que vê, né? Sim, vê. Tem os meus contatos, sempre tem os eventos, é um jeito, e seja comigo, seja com quem for, nós temos colegas na associação que são maravilhosos, e eu acho que todo mundo merece ter o seu biográfico na vida, né? Linda frase para encerrar. Eu concordo com você. Todo mundo merece ter o seu biográfico. Rê, um beijo, parabéns por esse seu ano em Portugal. Sabemos da trajetória. E você sabe quem vem semana que vem? Quem vem semana que vem? Daniele Petroni, direto de Ilhabela, que foi um lugar próximo que você morou. Você morou em São Sebastião. Em São Sebastião. Então, semana que vem, às 8 da manhã, comigo vai estar a Daniele Petroni. Rê, muito obrigada. Um beijo. E olha o time, na hora de começar, começou uma reforma, que alguém está furando alguma coisa. Gente, beijo, Sil. Grata pela oportunidade. Grata pelo seu trabalho e de todas na ABAB. Obrigada. Um beijo, gente. Até quarta. Beijo. Tchau.